enfim. Ou se forem sair, querem sair depois das 10, 11, né? Quando já tem um pouco mais de sol, etc. Muito bem. Mas veja o lado positivo. Aqueles são maridos, que a sua esposa está aqui, olhe para a sua esposa. Olhe para ela. Estou falando para os homens, hein? Agora, olhe para as suas irmãs que estão aqui. Irmãs em Cristo. Dá uma olhadinha. E as próprias mulheres também podem olhar para as outras mulheres. Veja como no frio elas se vestem melhor. Ficam mais elegantes. Né? Então tem um lado positivo aqui. Podia ficar falando de outras coisas, mas eu não tenho tempo, né? Mas a gente vê as mulheres mais elegantes, mais simpáticas. Não que elas não sejam, né? Mas parece que a estação do inverno, elas se cuidam de uma determinada maneira, ficam mais elegantes, né? Mais bonitas, assim, enfim, né? Então, se você não está vendo isso na sua esposa, começa a olhar. Ou então, dá o cartão de crédito para ela cuidar desse lado, tá bom? Eu não escutei nenhum amém do homem aqui, dos homens, né? O que aconteceu? Engoliu? O gato comeu a sua língua? Não, não comeu não, é que está aí, né? Glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Muito bom estarmos juntos nesta manhã. Temos louvado ao Senhor com esses cânticos, falamos a respeito de Jesus, o Senhor, que se tornou o nosso Salvador, falamos do poder da graça de Deus, né, que alcança o pecador, que transforma a vida daquele que está escravizado de alguma maneira, que está completamente perdido, sem rumo, sem direção. Falamos também acerca da bondade de Deus. Nós estamos cantando aqui acerca da bondade de Deus. Mas eu te pergunto, quantas pessoas você conhece no seu relacionamento, no dia a dia, que podem cantar a mesma coisa que nós cantamos? Eu cantarei da bondade de Deus. Você canta porque você conhece a bondade de Deus. Você canta porque a bondade de Deus te alcançou, me alcançou. Alcançou as nossas famílias. Por falar em família, nós queremos dar um cumprimento especial àqueles que nos acompanham pela rede social do YouTube. Vocês são bem-vindos, são amados de Deus. Nós também amamos vocês. Permaneçam conosco até o fim. A cada culto, a cada reunião, Deus sempre tem algo novo para falar, para tratar conosco, para operar em nosso meio. Nesta manhã já sentimos a doce, gloriosa presença do Espírito Santo preenchendo os nossos corações. Quem sentiu, diga amém. Aleluia. Parece que você está com frio não apenas no corpo, mas também na boca, né? Mas pode falar amém com fé, não tem problema não, tá bom. Mas voltando aqui, muitos não estão, não podem cantar o que você canta, e o que eu canto, a bondade de Deus. Aleluia. Vou fazer algo que eu não tenho o hábito de fazer, porque nós tivemos um probleminha que não é comum. Quando eu falei com vocês, antes de começar o culto, para pegar o link, né, que estava no WhatsApp, e compartilhar esse link para pessoas, né, eu vi pessoas fazendo isso. Imediatamente, deu uma pane no nosso computador. Isso nunca aconteceu. E nem vai se repetir em nome de Jesus. Há um segundo link. Pega o seu celular, abre o seu celular no Zap da igreja, no WhatsApp da igreja. Tem um segundo link. Esse segundo link, o primeiro está morto. Esse segundo link, se você tiver que mandar para alguém, faça isso agora. Eu vou te dar um minutinho para você fazer isso. Isso é muito importante, isso é muito sério que nós estamos fazendo. Eu não aceito e não concordo, em nome de Jesus, que aquele computador tenha dado pau. Porque nunca aconteceu, ele é um computador novo, funciona muito bem. E ninguém mexeu nas instalações. Então, eu só posso ir para o outro campo de possibilidades, tá? Que não é o natural.
e sei que quem está operando sabe o que está fazendo. Não é marinheiro de primeira viagem. Então, não vamos aceitar isso em nome de Jesus. Pega o segundo link, mande para quem você quiser, porque ele pode ainda acompanhar. Não acompanhou toda essa parte que nós fizemos, mas pode acompanhar daqui para frente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos fazer ainda uma outra oração, além das que nós já oramos nesta manhã. E eu vou aguardar você terminar de fazer isso. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a ser rápidos e eficientes em compartilhar, dividir, repartir, chamar outros para aquilo que nós temos recebido. Cantarei a bondade de Deus. Vamos não apenas cantar, vamos compartilhar, vamos oferecer essa bondade de Deus para outros. Vamos levar esta graça da bondade, do amor de Deus para outros que não conhecem o Senhor, que estão vivendo uma vida de miséria, de pecado, escravo, e assim por diante. E uma das formas que nós temos é usar as redes sociais, usar a internet. Use essas ferramentas para um bom efeito, para um bom resultado, para aquilo que honra, glorifica ao Senhor e que traz bênção para as pessoas. Vamos aprender a usar isso de maneira honrosa, edificante, valorosa, né? É isso. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Ferramentas estão aí. Cabe a nós saber como utilizar. Agora que você já pôde mandar o link, eu quero orar pelas pessoas que, porventura, neste momento, estão escravizadas, estão amarradas de alguma forma, ou por vício, ou por uma conduta errada, ou estão num beco sem saída, ou estão diante de uma situação que precisam resolver, papéis, documentos que precisam sair, ou alguma coisa que está amarrada em termos de documentos e papéis, pode ser de nível pessoal, familiar, empresarial, tá? Se você tem isso, ou se você sabe de alguém que está enrolado, amarrado, no vício ou em qualquer outra coisa, num caminho errado, no caminho que leva à destruição, seja pessoa, seja família, eu quero que você coloque essa pessoa ou essas pessoas diante do Senhor agora. Apresenta essas pessoas diante do Senhor. Aqueles que nos acompanham pela rede social, nós vamos orar. Se alguém está nessa situação, coloca o teu coração diante do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, porque o Senhor é bom, Ele nos ama, Ele se importa com você, Ele se importa conosco, Ele se importa com essas pessoas que você agora está colocando diante dEle. Cita o nome dessa pessoa. Quanto mais maneira mais específica você puder colocar diante de Deus, coloca. Se você não souber o nome, você identifica de alguma maneira. Isso faz diferença no mundo espiritual. Nós vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós temos cantado nesta manhã que o Senhor é o Senhor e Salvador de todo aquele que crê na sua palavra. Temos cantado que a bondade do Senhor excede cada geração. Nós temos experimentado a bondade do Senhor. Quantas vidas nesta manhã, Senhor, estão em seus lares, ou em seu trabalho, ou perambulando pelas ruas, pelas praças, nas prisões, em qualquer lugar, Senhor, e estão precisando da sua bondade, e não sabem que através da sua bondade, eles serão libertos, eles serão fortalecidos, eles terão o seu caminho desembaraçado, desimpedido, que o mover do amor do Senhor sobre essas vidas vai fazer toda a diferença. Por isso nós te clamamos, igreja reunida neste lugar, em fé, em unidade de fé, em unidade de amor, nós clamamos, libera, Senhor, a tua bênção sobre essas pessoas que estão sendo colocadas diante do teu altar. Libera a libertação, libera, Senhor, de toda escravidão, libera de todo o jugo das trevas, libera do jugo da enfermidade,
Libera, Senhor, do jugo que está levando essas pessoas para a escravidão, para as trevas e para a morte. Faz uma mudança, aqueles que esperam uma solução, Senhor, através de documentos ligados ao governo, documentos na área empresarial, documentos que vão dar bênçãos para a sua vida e para a vida da sua família. Destrava aquilo que está amarrando, Senhor, a bênção através dos documentos. Põe a tua mão, leva estas vidas, Senhor, a saber que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e libertador das suas vidas. Que eles não possam confiar mais em deuses, ídolos falsos, enganadores, em amuletos, em astrologia, em qualquer coisa da espiritualidade deste mundo, mas que eles possam ver que o Senhor tem poder e que a tua mão é forte para destravar, dar uma nova vida, libertar e suprir completamente. Opera, Senhor, opera para a glória do nome de Jesus e a confirmação da tua palavra, em nome de Jesus. E quem creu diz amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos orar, buscar o Senhor, clamar a Ele, lançar a nossa carga diante dEle e esperar com fé, porque os resultados, o mover é dEle, não é nosso. Nós somos chamados para orar, para crer, para buscar. Os resultados o Senhor faz. Amém? Glória a Deus. Que os enfermos desta manhã sejam curados. Que aqueles que estão amarrados num leito sejam destravados. Aleluia. Aqueles que nos acompanham e têm alguma dor, alguma limitação, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, sejam libertados, sejam curados, sejam fortalecidos, sejam levantados para fazer aquilo que hoje você não consegue fazer por causa de fraqueza física, mental ou espiritual. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te encha de paz e de alegria, sem dor e sem impedimento. Amém, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Amados, temos algum tempo aqui, eu quero aproveitar esse tempo. Eu vou ser cuidadoso. Nós hoje estamos abrindo uma nova série. Nós estamos abrindo uma nova série de ministrações da palavra, como já temos feito nesses meses. Tivemos desde o princípio do ano palavras e exercício de orações e de intercessão, né? Como um pilar da igreja, da construção da igreja. Também depois nós falamos sobre a adoração, como um segundo pilar da construção da vida da igreja. Depois estivemos ministrando a respeito da palavra, a palavra que tem variados propósitos, entre eles a palavra da pregação. Foram ministradas aqui diversas mensagens falando a respeito da importância, do significado e de como podemos e devemos usar a palavra como um terceiro pilar da construção da vida da igreja. E hoje eu quero abrir aqui o quarto pilar, quarto só por causa da sequência, né? Não tem nenhum motivo especial, né? O quarto pilar fala da nossa comunhão. Comunhão. E em breve nós vamos dar continuidade falando a respeito do testemunho, que é um outro pilar importante da vida da igreja, o discipulado e, por último, o sétimo pilar dessa construção que nós queremos colocar é a respeito da família. A família no propósito, no plano de Deus, né? E é isso, e no contexto em que vivemos. Mas hoje queremos falar um pouco a respeito da comunhão. Esse material vai estar disponibilizado amanhã, no máximo, para vocês acompanharem, né? E a gravação da palavra.
e você pode depois multiplicar, compartilhando essa palavra a quem possa interessar, tá bom? E também vamos ter o resumo na nossa rede social e tudo bem. Então, nós temos aqui um PowerPoint que vai nos ajudar ali. Eu quero pedir para essas luzes laterais serem apagadas, de alguma maneira elas atrapalham, né? Enfim, no momento é o que nós podemos fazer. Mas a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que comunhão nesse sentido que vamos falar aqui, é um valor, uma virtude espiritual, ok? E comunhão trata de um relacionamento que podemos ter com uma ou mais pessoas, ou com grupos, desde que tenhamos uma identidade, uma identificação e um propósito. É diferente do relacionamento que temos com colegas de trabalho, colegas de escola, parentes, de um modo geral, vizinhos, etc. Ou pessoas que nós convivemos no dia a dia, ou no lazer, ou num clube, né? Ou o porteiro do nosso condomínio, etc. Né? Esses são relacionamentos sociais em que, por algum motivo, nós nos relacionamos, né? De alguma maneira, em algum tempo. Mas não é um relacionamento espiritual, baseado numa identidade comum e num propósito comum. Isso é que diferencia comunhão espiritual daquilo que não é comunhão. E eu já vou dizendo, não é só uma questão religiosa, porque no casamento, homem e mulher, eles têm uma relação, vamos dizer assim, natural, mas a relação deles é uma relação espiritual. Não precisa ter uma religião. Por que é espiritual? Porque Deus estabeleceu. Porque isso faz parte da criação de Deus, com um propósito, onde homem e mulher se identificam. Então, uma relação espiritual. Mesmo que eles não estejam vivendo uma relação com Deus, mas naquilo que Deus criou, Ele estabeleceu. Ele fez o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Ele estabeleceu o casamento, Ele estabeleceu a família. No contexto da família, há uma relação que vem de Deus, dada por Deus, e que os identifica e que os fazem viver juntos com um propósito. Então, isso é uma comunhão espiritual. É claro que quando as pessoas, né, seja o casal, ou seja, os membros da família, se convertem ao Senhor, se reconciliam com Deus, o plano de Deus na vida deles passa a ser operacionalizado, passa a funcionar. Porque antes eles não conheciam. Então eles têm não apenas uma relação entre eles, mas uma relação com o Criador, com o Senhor Salvador. E isso muda completamente, não é? Já não existe esse mesmo vínculo com os outros tipos de relacionamento que nós temos na sociedade. Você não encontra isso. Tanto é que eu vou adiantar uma coisa aqui, acho que é o 1, 2, 3, 4, quarto ou quinto, nem precisa pôr o slide, não tem problema. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Entre luz e trevas. Não há comunhão entre Cristo e o maligno. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre um crente em Cristo Jesus e um não crente. Pode haver relacionamentos sociais de diversas ordens, mas não há comunhão. Por quê? Porque não existe uma base espiritual de identificação e um viver mútuo com propósito. Pode existir solidariedade humana? Sim,
mas é diferente do que eu estou colocando, o que a Bíblia apresenta como comunhão espiritual, como uma virtude, um sentido espiritual, tá bom? Então, estou posicionando. Para continuar aqui a minha introdução, em 1 Coríntios, capítulo 1, 9, está escrito, é o primeiro slide depois da abertura, está escrito que Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho. É Deus que toma a iniciativa de chamar a sua criação para a comunhão com Ele, ligando essa criação com o Filho Jesus Cristo. É o que o texto diz. Ele chama para a comunhão em Cristo. O outro texto de Marcos, capítulo 3, verso 13 e 14, você vê uma passagem do Evangelho onde Jesus está chamando os seus discípulos. Haviam muitos discípulos já naquele tempo, e ele está chamando 12 para estar com ele, para aprender dele e para conviver com ele e para os enviar. 4 propósitos: estar com ele, isso gera uma convivência, um aprendizado de quem é o Senhor, e para enviá-los. Então, nesse texto, você vê Jesus chamando eles para uma comunhão mais próxima, mais íntima. Os demais discípulos estavam seguindo a Jesus, dando valor àquilo que Jesus falava e fazia, tudo bem, né? Havia uma relação, havia uma comunhão, só que aí ele separa 12 para um trabalho mais especial, porque ele queria prepará-los como apóstolos, como enviados de Cristo. E tinha que ter uma diferenciação, não é? Isso não significava que Jesus não podia ter uma liberdade e uma comunhão mais próxima com aqueles discípulos que estavam lá. Por exemplo, Marta, Maria e Lázaro não faziam parte dos 12, mas Jesus tinha uma comunhão, os evangelhos mostram isso, né? Muito próxima com essa família. E assim por diante, não é? Enfim, mas eu estou usando esse texto para ilustrar como o Pai nos chama à comunhão do seu Filho, e como o Filho chamou aqueles que estavam dentro do propósito de Deus para uma comunhão mais íntima, para uma convivência. Então, o primeiro texto que eu quero dar continuidade aqui é de Atos 2, 42, porque ele mostra uma continuidade, aqueles que foram chamados por Cristo para conhecê-lo, ouvi-lo, ver as suas obras, né? E que receberam o Espírito Santo. Então, nós temos aqui uma plena identificação, né, desse povo com Jesus e uns com os outros. Tem o mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, a mesma graça, a mesma fé, o mesmo batismo, carregado de identificação. E agora também o mesmo propósito. Então, Lucas descreve em Atos 2, a partir do verso 42, como esse povo dava continuidade a esse chamado de Deus em Cristo. E está escrito lá que eles perseveravam no ensino ou na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão aí tem um sentido de companheirismo. Aliás, a palavra comunhão na Bíblia, tem versões que ela usa essa palavra comunhão em diversos textos, ou em muitos textos. Mas a palavra no original tem diversos significados. Meu objetivo aqui é levantar alguns significados desta palavra, ok? E algumas versões até mostram isso, tá? E aquilo que não mostra, eu estou mostrando aqui para você. Então, essa palavra aqui, comunhão, poderia dizer, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no companheirismo ou na parceria, é a mesma coisa, é a outra palavra que decorre do termo original, né? Parceria, perseveravam nessa parceria. Daí a gente pode pensar, eles perseveravam em andar juntos, conviver, comer juntos, fazer coisas juntos.
Isso é comunhão. Partilhar, repartir um com o outro. Isso é comunhão. Por quê? Porque tem uma base, a base daquilo que une esses irmãos, né? Enfim, então aqui a palavra pode ser substituída por companheirismo ou por parceria. Então eles deram continuidade, não quebraram. Receberam Jesus, foram para casa, foi cuidar cada um da sua vida e não tiveram contato. Uma vez por mês ia lá numa festa, uma vez por ano ia na Páscoa, no Pentecostes, etc. Não. Isso é desconhecer o que é comunhão, ou abrir mão de comunhão, ou desprezar a comunhão. E hoje em dia nós temos, eu vou reforçar isso muitas vezes, hoje em dia nós temos um considerável número de pessoas que se dizem cristãos evangélicos, eu nem vou falar dos outros, e que estão longe da comunhão do corpo, não participam da igreja, não vão às reuniões, não participam de células ou de grupos pequenos. Eles estão sendo privados de uma comunhão em grupo. Eles podem orar na sua casa, ter comunhão com Deus ali, tudo bem, não tem problema. Mas eles não foram chamados só para ter comunhão com Deus, ou comunhão com Cristo. Foram chamados para desenvolver uma comunhão no contexto do corpo, ou do grupo pequeno, né? Instâncias menores, que não deixa de ser corpo. É isso. Faz uma diferença enorme. Da mesma maneira que viver como solitário e viver em família, um grupo social, faz uma grande diferença. Quando você vive com pai, mãe, avós, tios, netos, filhos, irmãos, tem um contexto, tem problemas? Tem, mas tem muita solução. Tem dificuldades? Tem, mas tem bênção. Hoje, para muita gente, família é sinônimo de peso econômico e problema. As pessoas estão se distanciando. Mas não é porque família é ruim. Família é coisa boa. Mas a vida que o mundo está levando, está vivendo, tem tornado a família algo desprezível, digna de rejeição, em que as pessoas não estão amando, não estão valorizando. Mas isso é o contexto do mundo que está ajudando a fazer. E a própria situação espiritual da pessoa, baseado na ganância, no egoísmo, etc., né? Enfim, então faz uma diferença viver em família e viver solitário, sozinho. Quantos sabem a diferença? Você sabe, né? É isso. Vamos para frente. Então, o segundo ponto que eu quero colocar aqui é que comunhão também tem um sentido de participação. 1 Coríntios 10:16, Paulo está falando que existe uma comunhão na ceia. Quando você participa do cálice, ele fala assim, o cálice porventura não é a comunhão no sangue de Cristo? Se você participa do cálice de vinho, na mesa, o que ele não representa, por acaso ele não representa, ou ele não simboliza a comunhão no sangue de Cristo, que os cristãos têm, e somente os cristãos, os outros não participam disso. Percebe como a comunhão tem um diferencial, né, específico aqui? O não crente não sabe disso e não participa. Por quê? Porque ele não se converteu. Ele não viu em Jesus o Senhor e Salvador. Ele não aceitou a palavra do Evangelho. Então, a vida de Cristo, a natureza de Cristo, o sangue de Cristo não está na vida dele. Então, o cálice, Paulo está dizendo, quando você toma o cálice, bebe o cálice, você está participando da comunhão no sangue de Cristo. Há uma relação. O sangue de Cristo está em você e você está nele. E o sangue, você conhece a palavra, significa a vida do corpo. Quando o corpo de Cristo, num determinado lugar, e ora,
participa da ceia, como ceia, usando aquele cálice de vinho, não como bebida qualquer, mas como representação do sangue de Cristo, nós estamos celebrando essa comunhão. Como Jesus fez com os seus discípulos naquele dia, aquela primeira vez, não é? E ele fala assim, Paulo fala assim, porventura o partir do pão, o pão que se parte, não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, é a comunhão. Quando nós partimos o pão, nosso dia a dia lá em casa, para comer de alguma coisa, estamos partindo o pão. Mas quando nós fazemos isso como corpo, como igreja, ou como família, né? No sentido de que estamos olhando para esses elementos como o corpo e o sangue de Cristo, nós não estamos transformando ele em corpo e sangue, aqueles elementos. Nós estamos dando a eles a representação que em Cristo eles têm, a representação do corpo e do sangue. E quando nós participamos disso com ações de graça, porque a ação de graças não apenas louva ao Senhor, dá graças, santifica. Porque pela oração e a palavra é santificado, diz a Bíblia. Então, aquele pão se torna para nós a comunhão que temos no corpo de Cristo e a comunhão que temos no sangue de Cristo. Então, essa comunhão fala de participação. Essa é a segunda palavra, ou a terceira, se você considerar parceria, né, que eu estou levantando para você. Vamos em frente. A comunhão, eu já falei aqui de comunhão, que não pode haver comunhão entre luz e trevas, né, que está em 2 Coríntios 6,14. Eu vou para frente. Um outro aspecto importante é um convite à comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 3. 1 João capítulo 1, versículo 3. A carta de João. Ele abre a carta de uma maneira tão singela, tão maravilhosa. Ele diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós também, ou tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Aleluia! Essa palavra comunhão aqui tem o sentido de companheirismo, parceria, o mesmo sentido lá de Atos 2. Por quê? Se você olhar para a introdução da carta, as Bíblias de estudo têm introdução à carta, né? Ela dá uma série de informações. Você vai entender, lendo o texto, você vai entender que João não está escrevendo para incrédulos, que não conhecem a Jesus. Ele está escrevendo para pessoas que se converteram, que já aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor, e talvez pessoas que estivessem ali um pouco divididas, né? Porque estão ouvindo outros credos, outros ensinamentos, isso de fato estava no contexto, né? E podiam estar assim um pouco perdidas. Se eu fico aqui na reunião da igreja, daqueles que estão no caminho, ou eu vou para outro lugar e é lá que eu tenho a bênção de Deus. Havia pessoas ali que podiam estar nessa situação. Assim como também havia pessoas que não estavam mais entre eles, entre aquela comunidade para quem João escreveu a carta, né? E João falou, eles estavam no nosso meio, mas eles não são dos nossos. Eles eram falsos crentes, falsos discípulos. E começaram a trazer problemas para a comunidade, para a igreja local. E chegou um momento que, como luz e trevas não têm comunhão, quem é treva, cai fora, pula fora. E isso de fato aconteceu ali. O contexto da carta, se você olhar com olhos mais cuidadosos, você vai perceber isso. Tem também os intérpretes, né? Nas Bíblias de estudos você tem comentários tal, que ajudam a entender isso. Mas isso é apenas um comentário meu aqui, né?
só para mostrar que, por que João está escrevendo para crentes ou para pessoas novas, se ele está chamando para uma comunhão, para um companheirismo ou para uma parceria? É porque ele está reforçando aquilo que Deus fez em Cristo e que Cristo fez com os discípulos, e ele, como apóstolo, discípulo de Cristo, né? E aqueles que estavam com ele estava fazendo o quê? Estendendo, compartilhando esse chamado. Deus fez isso para nós. Cristo fez com seus discípulos. E os seus discípulos começaram a fazer com aqueles que não conheciam a Jesus. Nós também podemos fazer isso. Você se coloca no lugar de João aqui. Escreve uma mensagem. Hoje escrever carta para mandar pelo correio é coisa da antiguidade, né? Do século passado. Mas tudo bem. Escreve um texto. Escreve ou grava uma mensagem. E coloca essas palavras. Olha, o que eu tenho visto e eu tenho ouvido, é você falando. Mas se imagine nisso. O que eu tenho visto e eu tenho ouvido, também anunciamos a você ou a vocês, para que vocês, igualmente, tenham comunhão, ou tenham parceria, ou tenham companheirismo conosco. Olha, a nossa comunhão, nossa parceria, nosso companheirismo é com o Pai e com o Filho. Você pode escrever isso para alguém não convertido? Claro que pode. É você que tem comunhão com o Pai, com o Filho, no Espírito Santo, que vive essa relação tão graciosa, tão maravilhosa, de amizade, né? De benefícios, de gozo, de alegria, de paz, inigualável. Nenhum relacionamento sobre a terra chega perto do nível do relacionamento que você tem com Jesus, com o Filho, com o Pai, através do Espírito Santo. Não tem. Você pode estender para alguém? Claro que pode. Está vendo? Você nem precisa pensar no que você vai escrever. A Bíblia te autoriza. Eu digo para você está autorizado a fazer quase um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Coloca no seu nome. Manda para alguém. Você já fez esse convite para alguém? Talvez você tenha uma relação mais próxima com alguém, né? Eu estou falando de, talvez uma pessoa que você quase não conhece, pode ser que falar isso fica um pouco estranho assim, né? Mas esse é o convite. Você também pode pegar essas palavras, usar como inspiração, colocar as suas palavras, chamar alguém para ter comunhão com o Pai e com o Filho. Como é que a gente começa a conhecer como é que a gente começa a ter essa comunhão? Quando a gente leva esse alguém para conhecer Jesus. O Pai está em Jesus, Jesus está no Pai. Então leva para conhecer Jesus. Mostra, fala para ele quem é Jesus, fala para ela quem é Jesus. Como você conheceu Jesus? Fala isso. Você está começando o processo de trazê-la para esta comunhão, para esse companheirismo. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem nós somos diante de Deus no pecado? Quem nós somos diante de Deus com a operação da graça sobre nós? Uau! Eu acho que o coração do Pai se alegra e fica vibrando se nós tomarmos essa disposição e começarmos a fazer isso e a estender a nossa comunhão para outros. Ah, pastor, mas você acabou de falar que trevas e luz não têm comunhão. Sim, é verdade. Eu não estou dizendo que você vai se relacionar com a pessoa que não é convertida, que anda no mundo, segundo o mundo, né? Da mesma maneira que você se relaciona com o seu irmão e a sua irmã na fé. Estou dizendo que você vai chamá-lo para a luz. Vai mostrar quem é Jesus, quem é o Pai, quem nós somos sem Deus, quem nós somos com Deus, né? Com Cristo. Chamá-la para a luz. E antes de chamar, você vai orar por ela. Antes de chamar, você vai repreender o maligno, vai dar ordem para que sejam quebradas as amarras, as bandagens que cega olhos e ouvidos, que fecha os ouvidos.
você vai trabalhar a favor dela. Não é assim, pá. Tem que te limpar o meio do campo. Senão o maligno se coloca na tua frente e vai tentar impedir que o teu trabalho tenha bom fruto. Que a sua semente chegue e dê fruto e alcance o coração daquela pessoa. Esse é o processo de evangelismo. A gente não evangeliza, a gente não lança semente se não orar primeiro pelo terreno que nós vamos lançar a semente. Essa é a estratégia espiritual. Então, muito bem. Então aqui há uma chamada de João à amizade, ao companheirismo, à parceria. Vamos lá. Eu tenho aqui mais dois pontos, né? Como resultados da comunhão. Eu vou ser muito breve aqui, porque eu quero caminhar um pouco mais, fora dos slides. A comunhão também é manifestada na palavra como um ato de comunicação de fé e amor. Paulo, escrevendo a Filemão, né, um discípulo, no capítulo 6, só tem capítulo 1, versículo 6, ele mostra que Filemão, à medida em que ele exerce ele compartilha o seu amor, ele é generoso, ele é solidário, né? Ele ama os irmãos e ajuda os irmãos, né? Na fé, ele também está fortalecendo e ajudando que a comunicação de fé e amor que ele tem possa ser ativa, pode ser proativa, pode ser atuante, né? Efetiva. Onde eu quero chegar é o seguinte, eu acho que Paulo também queria exatamente isso, é que se Filemão, que tinha escravos a seu serviço, e um desses escravos fugiu, e infelizmente, ao invés de ele cair no mundo, ele caiu no campo de atuação de Paulo. Paulo levou esse homem para a conversão. E Paulo agora assumiu a responsabilidade de resolver o problema desse escravo que fugiu com Filemão, que era o senhor dele. Um problema muito típico da época, mas é uma coisa maravilhosa. Então, Paulo está pedindo algumas coisas para Filemão e diz: olha, você é um crente, você é um discípulo fiel, um homem que tem posses, um homem que usa as suas posses para beneficiar outros. E você também tem fé, tem amor, você tem a palavra da reconciliação, né, da bênção no seu coração, na sua boca. Se você fala do Evangelho, fala de Cristo, espalha a palavra, mas fecha o coração para ajudar as pessoas, fecha o coração para fazer justiça, para amar, para ser generoso, a tua comunicação do Evangelho perde o efeito. Porque você está sendo incoerente. Então, a comunicação, a comunhão da sua fé, do amor que você dá, que você leva para os outros, também precisa ser fortalecida ou respaldada por um coração generoso, um coração dadivoso, um coração que reparte, um coração que atrai, um coração que cobre as necessidades dos outros, assim por diante. É mais ou menos esse contexto que Paulo está falando. Então, a comunhão aqui, ele usa no sentido de comunicação, de compartilhamento. A palavra mais atual nossa é compartilhar, repartir, né? Seja bens ou valores espirituais, né? Virtudes, e assim, nesse sentido. E por último, aqui ele fala a respeito de comunhão como uma forma de contribuição, uma forma de benefício. Está em Romanos 16, 26. Ele diz, porque aprove a Macedônia e a Acaia levar a cabo, à frente, né, o propósito de levantar a coleta para os pobres, né, que estavam na Judéia, em Jerusalém. Então,
esse ato de se colocar à disposição para levantar uma contribuição, uma coleta, né, de dinheiro aqui no caso, em favor dos cristãos que estavam empobrecendo ou sendo vítimas de perseguição lá na Judéia e em Jerusalém, é um ato de, Paulo fala aqui, é um ato de comunhão. Tem outros versos, eu vou deixar à disposição depois para você. É um ato de comunhão. Só que aqui tem um sentido de contribuição, de benefício, né? De partilhar algo que tem com aquele que não tem. Então, é nesse sentido que Paulo está usando a palavra comunhão aqui. Então, repassando, a palavra comunhão na Bíblia tem o sentido de parceria, de partilha, de participação, de benefício, de comunhão, de companheirismo. Estou abrindo aqui o entendimento acerca dessa palavra, que está aplicado em vários sentidos. Se você quiser fazer um exercício muito simples, pega o seu celular depois na sua casa, vai lá no aplicativo da Bíblia, põe lá no item pesquisar, coloca lá comunhão, clica lá para ver os textos que falam sobre comunhão no Novo Testamento. Ele vai te dar uma porção deles, né? Ok? Depois pode procurar no Antigo Testamento. Eu não sei, no Antigo Testamento eu não procurei, mas talvez você não encontre tanto a palavra comunhão, vai encontrar um sinônimo, né? De qualquer forma, esse sentido que a palavra comunhão traz, é mostrado no Novo Testamento, ele está em harmonia com aquilo que está no Antigo Testamento. Então, o que vale para o Novo, vale para o Antigo Testamento. O que vale para a igreja cristã, vale muito mais para Israel, porque Israel já praticava isso. Ou seja, o sentido, o entendimento do que é comunhão espiritual. No Novo, ele vem do Antigo. O Antigo Testamento é a fonte. E você pode ler muitas passagens lá que vai ilustrar isso, né? Muito bem. Eu vou sugerir aqui algumas leituras e depois a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor, né? Nos evangelhos, o capítulo 15 do Evangelho de João, ele é todo comunhão. Eu diria que ele é o capítulo da comunhão cristã. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Ele é o capítulo da comunhão. Tem um outro capítulo, mas aí ele já muda de uma relação mais pessoal, assim, com Jesus, para ser uma relação mais de corpo, de igreja, né? Corporativa, vamos falar assim, né? Está em Efésios capítulo 2. O que Paulo escreve no capítulo 2, do começo ao fim do capítulo, ele descreve alguém, e pode ser também um grupo de pessoas, não importa, ele descreve alguém que estava no mundo sem comunhão com Deus, e entra num processo de libertação, de cura, passa a ter comunhão com o Filho e com o Pai, depois entra no processo de comunhão no corpo de Cristo, e Paulo mostra lá os elementos que identificam essa pessoa que foi chamada para a comunhão e o propósito dessa comunhão. Efésios capítulo 2. Pode usar isso como leitura diária, né? Mas leia esses textos na perspectiva de obter comunhão, tá? Eles vão instruir bastante. Você medita sobre isso, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, né? E por fim aqui eu quero colocar para você a figura que está lá em João 15. Vou adiantar um pouquinho, mas vou falar só da figura. Jesus diz assim para os discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele diz: vocês são os ramos da figueira.
E aí ele começa a falar a respeito desta vida. Se os ramos não tiver ligado ao tronco da figueira, né, ou da videira, não tiver ligado, eles morrem. A videira tem vida, ela está plantada na terra, ela recebe o cuidado do agricultor, ela tem vida. Mas se o ramo é decepado, é cortado, né, se desconecta, isso é uma boa palavra, perde a conexão com o tronco da videira, gradativamente ele vai perdendo a vida. As folhas vão ficar amarelas, os galhos vão secando, os ramos vão secando, e daqui a pouco não tem mais vida, né? E o que o agricultor vai falar? Mas quem está fazendo isso aqui? Ocupando o espaço, tentando tirar uma vida? Ele simplesmente corta, é o que Jesus explica lá. Então, essa figura da videira, ela é perfeita para falar da comunhão que temos com o Pai e com o Filho. E como essa comunhão ocorre. E os resultados dessa comunhão. E mais no final do capítulo, Jesus acrescenta a figura do Espírito Santo. Que ele disse, virá, né? Estará em vocês, e tudo que o Espírito Santo fizer, ele vai fazer em harmonia com a obra de Cristo e com a vontade do Pai. Então o Espírito Santo agindo em nós, é como se o Pai e o Filho estivessem agindo em nós. Então o Espírito Santo sempre vai nos levar à comunhão com o Filho, e a valorizar essa comunhão, e a crescer nessa comunhão, e a espalhar esta comunhão, a exibir essa comunhão. E ao fazer isso, o Espírito Santo estará trabalhando para que a vontade do Pai, do coração do Pai, seja completada, seja estabelecida em nós e através de nós. Então, a falta de comunhão, estar ausente ou de estar distante, né, enfraquece espiritualmente. Dá espaço. Se você não tem vida, você não tem força, você não tem saúde, você fica à mercê dos agentes que podem fazer você adoecer. No caso da planta, a planta fica à mercê de pragas, de agentes que vão prejudicar o ramo, as folhas, e se prejudica o ramo e as folhas, prejudica aquele broto, né? Aquele botão, que são as flores que vai sair ali, e cada botão significa um fruto. E se você se distancia da comunhão do corpo, aplicando a palavra, se distancia da comunhão do corpo, fica vivendo a vida no mundo, né? Você perde essa força, essa saúde, esse vigor, esse valor que a comunhão dá, e deixa de dar fruto. E Jesus explica o que acontece com aquele que deixa de dar fruto na relação com Ele. E se você olhar para a natureza, você também vai perceber isso. Então, comunhão é extremamente importante. É o pilar. Pode voltar lá ao primeiro slide, por gentileza. É o pilar da construção da casa de Deus. É o pilar da construção da vida do corpo. Sem a comunhão, o corpo enfraquece, adoece e morre. E não é só no sentido de se afastar de Deus, não, ou de Cristo. Ele perde a imunidade, ele perde a força interior, ele não tem força para lançar fora ou resistir às influências do mundo, às influências da carne. Esse é o grande problema. Quem se distancia ou não vive em comunhão, não tem um grau de imunidade espiritual.
que a comunhão com Cristo, a comunhão com o Espírito, a comunhão com a palavra de Deus, a comunhão com o próprio corpo, essa relação que temos, né? Ela não gera apenas bênção, ela gera força, imunidade, vigor. E muita gente está enfraquecida, abatida, porque tem saúde frágil, não tem imunidade, não consegue ter força para vencer uma doença espiritual, para vencer um ataque do maligno, para vencer as coisas que o mundo está cuspindo sobre você o tempo todo, desculpe a palavra. Isso aqui é um campo de vírus, de bactérias, de fungos espirituais para atacar a nossa vida como ramo ligado a Cristo Jesus, como se fosse um ramo de videira, né? Por isso a importância de ter uma relação diária com o Senhor na oração. Por isso a importância da relação nossa com a palavra de Deus, de meditar na palavra, de extrair o máximo do nosso relacionamento com o Pai, né, por meio de Jesus. E não apenas aquela oração de 2 minutos, agradecendo as bênçãos do dia, pedindo que você durma bem e entrando debaixo das cobertas e passando o dia inteiro ligado nisto ou em outras coisas, ligado no mundão, nas coisas do trabalho, etc, etc, etc. A gente vive num contato muito forte, muito exposto no dia a dia com este mundo. Mas nós somos seres espirituais. E seres espirituais precisam serem fortalecidos, firmados, sustentados na sua espiritualidade. Nós temos uma dupla natureza, a natureza humana, carnal, e uma natureza espiritual. Essa natureza precisa, como o seu corpo, a sua natureza carnal, precisa de descanso, sono, lazer, trabalho, aprendizado, estudo, relacionamento com as pessoas, né? Faz parte da vida natural. Você precisa de alimento. Quando você está doente, você precisa de remédio. Você acha que a natureza espiritual é diferente? A nossa fonte é o Senhor. O Espírito Santo foi disponibilizado como nosso companheiro, nosso condutor, nosso guia, consolador, fortalecedor. A palavra foi preservada, apesar de tantas tentativas de eliminar a Bíblia de sobre a terra. A palavra foi preservada, apesar de tantos ataques de heresia. Chegou até nós 2.000 anos para falar do Novo Testamento, 3.500 anos para falar do Velho Testamento. Foi preservado. Por quê? Porque nós precisamos da palavra como um elemento que nos fortalece, nos protege, promove vida dentro de nós. Então, comunhão é a relação que nos identifica com Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, e com aqueles a quem Deus chamou do mundo e das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós nos identificamos com eles e é com eles que nós temos que nos relacionar. E a partir dessa base, da nossa relação com Cristo, com o Espírito, e da nossa relação com o corpo, que nós devemos exercitar a nossa comunhão, nossa parceria, nosso companheirismo, nossa espiritualidade de repartir, né? De abençoar, de suprir, seja no aspecto natural ou espiritual, não importa. Deus nos dá as suas bênçãos para que nós sejamos não apenas o portador da bênção, tornando nós um fim em si mesmo. Nós não somos um fim em si mesmo das bênçãos que Deus nos dá. Deus nos torna dispenseiros, portadores, mordomos da sua graça, para compartilhar, para repartir. Nós somos mordomos.
Nós não somos senhores, nós não somos donos das bênçãos ou dos valores espirituais. Nós somos mordomos, dispenseiros. E nós somos chamados a usar, a viver nessa relação de comunhão e compartilhar. Começa com a nossa família, com os nossos filhos, nosso cônjuge, nossos netos, aqueles que estão próximos de nós, né? E vai passando, vai passando. Podemos pregar o Evangelho para alguém que está lá na Europa, lá na China, lá nos Estados Unidos, lá no Alasca, e levar ele a uma conversão. Ótimo, glória a Deus por isso. Não há impedimento algum, porque Deus é Deus de perto e de longe. Por que não estamos fazendo isso? Não estamos vivendo esse nível de comunhão e repartindo. Talvez porque, como igreja, nós estejamos com um nível de comunhão muito limitado. Muito, vinde a mim as bênçãos de Deus, seja feita meu progresso e o meu conforto espiritual. Talvez estejamos vendo comunhão como algo em que eu recebo de Deus, recebo do corpo, sou abençoado, abençoada e morre aí. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que a comunhão é um pilar onde todos se estão ali envolvidos. O pilar sustenta, o pilar dá força à nossa vida espiritual. Então, vai por aí. Glória a Deus. Estou chamando vocês para repensar a sua comunhão com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo e com o corpo. Estou chamando vocês para agregar, para ir além do que nós temos ido. Sabe, queridos, como nós temos vivido ao longo desses anos, bem ou mal, com mais força ou menos força, com mais bênção, menos bênção, chegamos até aqui. Eu quero que você deixe de olhar como você chegou até aqui e passe mais a olhar, ou a olhar mais de como você vai viver daqui para frente. Daqui para frente, se você quer ser uma pessoa ricamente abençoada e ricamente abençoador ou abençoadora, entenda que você e eu, nós precisamos fazer parte de uma igreja, de um corpo, de uma comunidade que tenha cada um desses pilares em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar e entre nós. Por quê? Porque esta é a vida que o Pai estabeleceu para nós, como família e como igreja, como corpo de Cristo. Simples assim. Se essa é a vida que o Pai estabeleceu, e Ele quer mostrar para as pessoas que estão no mundo, sem Cristo, que nós temos uma vida aqui que vale a pena ser vivida. Não preciso detalhar, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. E que eles não têm. E que nós, e o Pai mesmo falou, não, vai, chama eles para vir para cá, eu vou abençoá-los, eu vou libertá-los, eu vou curá-los, e eles vão receber a mesma vida que você tem vivido, que você tem buscado. Aleluia. É exatamente o que o João estava colocando na sua carta ali, nos primeiros versos da primeira carta de João. É isso. Aleluia. O meu tempo acabou, já faz algum tempo. E para encerrar minha palavra, eu quero dar uma bênção para você. Fique em pé, por gentileza. E aqueles que nos acompanham, fiquem à vontade, mas eu quero ler aqui, vou colocar, aqui agora eu preciso do texto, porque eu não coloquei. Vamos encontrar o texto aqui. Maravilha. Texto de primeira, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13.
verso 14. Aleluia. Eu esqueci de colocar ele aqui no meu papel, mas não tem problema. Eu vou ler a partir do verso 13. Não, vou ler capítulo 13, versículo 14. Muito bem. Capítulo 13, versículo 14. A bênção que Paulo dá à igreja de Corinto, eu vou declarar para você e para aqueles que nos acompanham. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quem quer a graça de Jesus? Quem quer viver debaixo do amor de Deus? Quem quer viver numa relação íntima, maravilhosa, agradável, frutífera com o Espírito Santo? Essa é a comunhão que o Espírito chama a cada um de nós hoje. A comunhão do Espírito. E ele não está longe, nem precisa ser comprado por dinheiro, não é detido ou está na mão dos grandes dessa terra. Ele nos foi dado graciosamente e gratuitamente pelo Senhor Jesus. Ele está em nós. Então a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com a sua família, com aqueles que nos acompanham. Aleluia! E tenhamos coragem, ânimo para oferecer e levar esta graça salvadora, este amor libertador, conforme está escrito em João capítulo 3:16, e estender essa comunhão do Espírito àqueles que hoje estão nas trevas e que Deus quer que a gente chame-os para a luz. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu quero fazer mais uma coisa, a minha palavra está terminada e a bênção está dada, você pode encerrar,